vez, ó Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de vir aqui, Senhor, nessa noite, de ter glorificado o Teu nome por meio do louvor, por meio do cântico, e aqui estamos agradecendo o Senhor por esses ofertantes na casa do Senhor. Abençoe os Teus dizimistas, abençoe, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai querido, que contribuem com alegria, não com temor, mas com alegria, Senhor Deus. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, trabalhando dos nossos corações, em obediência à Tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã, à medida que nós vamos avançando nesse dia, Senhor, à medida que nós vamos avançando na Tua palavra, na luz dada desta hora, que o Senhor possa abrir cada vez mais os nossos corações, as nossas vidas. Abençoe, Senhor, nossos irmãos e irmãs, que o Senhor possa abençoar seus lares, suas casas, que nunca falta o pão, que nunca falta água, alimento, ou vestimenta, a saúde possa sempre prevalecer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, irmãos, vamos ler as Escrituras? Eu quero ler nesta noite sobre o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu quero falar nesta noite sobre crentes sufocados. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Os irmãos acharam? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou, naquele tempo, o justo Ló, enfadado, sufocado, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, Ló, habitando entre eles, no meio deles, se sentia fadigado, em outras palavras, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ele contemplava e ouvia, e ele ficou sufocado, sendo justo, sendo um crente. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, mas reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das divindades, enquanto os anjos, sendo maiores em forças e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos nódoas, são eles, imáculas, deleitando-se em seus enganos quando se bancateiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana,
impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Porquanto que se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecesse o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de uma porção das Escrituras que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos inspirar a falar um pouco, Senhor Deus, sobre esta corrupção generalizada que nós estamos vivendo nesses dias. Esta era, Senhor, na qual, Senhor Deus, está chegando o seu clímax final. E nós estamos aqui, Senhor Deus, sendo as pessoas que estamos vendo os últimos momentos finais da história dos homens aqui na Terra. Os nossos olhos estão contemplando as coisas boas de Deus, mas também estamos contemplando as coisas más que este mundo tem entrado, Senhor. Temos contemplado as mãos de Deus sobre os seus filhos, mas também temos contemplado as mãos do diabo também sobre os filhos da desobediência. Deus querido, Deus eterno, estamos vivendo uns dias mais terríveis de toda a história, porque é o tempo da consumação, é o tempo de todas as coisas virem à luz, é o tempo em que todas as sementes estão dando o que estão dentro delas, é o tempo da manifestação, tanto dos filhos de Deus como dos filhos do diabo. Ajuda-nos, ó Pai, porque os filhos de Deus estão sendo manifestados pela palavra, e os filhos do diabo estão manifestados pelo espírito anticristo, antipalavra, através da desobediência. Porque deixando o caminho direito, estão amando mais o prêmio da injustiça. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, nossas ofensas, nossas maldades, nossos erros. Que o Senhor possa perdoar nossos erros voluntários e involuntários. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Crentes sufocados. É a era que nós estamos vivendo. Crentes sufocados. É a condição daqueles que têm tentado e está tentando e está se esforçando para servir a Deus. Crentes sufocados. Aqueles que estão lutando, tentando respirar ainda um pouco de oxigênio que existe nesta terra. Porque até o ar que esta era tem está contaminado. Até o ar que nós respiramos está contaminado. Bactérias, vírus, todas as sortes de doenças e moléstias, até o ar que nós estamos respirando está também sufocado. Somente aqueles
que não estão preocupados com a sua vida espiritual, somente aqueles que não estão preocupados com a vida espiritual serão aqueles que não darão conta, ou não dão conta, ou não se dão conta das coisas que estão acontecendo. Somente o crente espiritual é que está com um olhar na palavra, um olhar nas coisas que estão acontecendo ao redor. Somente o crente espiritual é que está tendo discernimento das coisas que estão chegando a um ponto, que estão chegando numa linha, numa posição. Somente o crente espiritual é que pode perceber o quanto que difícil está para poder continuar a viver nesta era. Existem crentes, irmãos, que estão desejando até partir. Até que Deus leva ele de uma vez. Para não ver mais tanta maldade, tanta atrocidade, tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanta falta de amor e de compreensão. Tem crentes que em suas orações está pedindo para Deus tirar ele, levá-lo daqui. Porque uma mãe cristã que tem criado um filho dentro da igreja, sendo homem, vendo seu filho vestir roupa de mulher, vendo falar como mulher, agir como mulher, mudar sua natureza. Uma mãe cristã que conhece a palavra de Deus, vê uma situação dessa, ela pede o fim da sua vida. Pai cristão, cheio do Espírito Santo, que vê a filha criada na igreja, no berço do Evangelho, vê ela sendo um adolescente, pintando a boca, cortando os cabelos, vestindo roupa que pertence ao homem, talvez até mudando o uso natural de homem, mulher com mulher. Um homem desse pede o fim da sua vida. Cristãos estão vivendo sufocados. Às vezes nós somos confrontados, talvez os crentes hoje não se dão conta, mas nós estamos vivendo na era mais terrível que nós estamos vivendo, porque é a era em que Deus está colocando cada cristão no teste. Às vezes, você é tentado numa vaga de emprego no serviço mentir só para conseguir o trabalho. Às vezes, a cristã, a irmã que é crente, é tentada a usar uma calça esporte só para segurar a vaga do emprego. E às vezes você é tentado a burlar certas coisas só para poder manter outras. Nós estamos vivendo numa era terrível. Uma era mais terrível de todas as eras. A era em que os filhos de Deus estão contemplando com os seus olhos naturais as mesmas coisas que Noé contemplou com seus olhos e as mesmas coisas que Ló, nos dias de Sodoma, contemplou com seus olhos. Noé contemplou a beleza da mulher. Noé contemplava a beleza feminina. Não que ele estava atraído por elas, mas ele viu em seus dias a ascensão da beleza feminina. E Noé via
que a beleza feminina estava derrubando alguns homens de Deus. Nós estamos vivendo no dia em que Ló, o justo Ló, viveu naquelas duas cidades entregues ao pecado, esquecidas por Deus, largadas por Deus. O justo Ló, vivendo dentro de uma cidade onde sua alma vivia sufocada. A alma de Ló vivia sufocada. Ló gemia de dia e de noite, diz Pedro. A alma de Ló se afligia todos os dias. Por ver o quê, pastor? Por ver as blasfêmias e por ver as abominações que era cometida dentro da cidade, pelo que ele via pelos olhos e pelo que ele ouvia nos ouvidos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os crentes hoje que querem viver uma vida cristã estão vivendo sufocados. Não tem mais espaço para os crentes. Não tem mais espaço nessa terra para quem quer viver uma vida cristã. Não tem mais espaço para um crente que quer viver uma vida cristã. Não tem mais espaço. Na verdade, ele não tem espaço nem com a sua família, nem com seus filhos, nem com a sua esposa. Os cristãos que querem viver uma vida pia, uma vida cristã, separada por Deus, nesta era da Laodiceia, ele está sufocado, vivendo sufocado. Apesar que a Bíblia diz que os nossos dias seriam como os dias de Noé, os dias de Ló. Ele disse que Jesus disse que nos nossos dias seria igualmente aos dias de Ló, igualmente aos dias de Noé. Agora preste bem atenção para vocês. Noé sabendo que a situação estava corrompida e que os filhos de Deus estavam tomando as filhas do homem para se casar e darem-se casamento, que é o que nós mais vemos para aí. Olha, irmãos, com tanto pecado, Deus colocou algo na mão de Noé para que ele colocasse os olhos naquilo. Era a arca. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Noé tinha alguma coisa para colocar os olhos. Noé tinha alguma coisa para poder, como se diz, para poder ter tempo para fazer. Noé, Deus deu algo para ele entreter. E não está consumido totalmente pelo pecado. E não está totalmente vendo diariamente a situação. Noé teve algo para poder olhar. E ele estava olhando o tempo todo para a arca. Amém, irmãos? É. Mas ao mesmo tempo estava convivendo com toda aquela situação. Observe bem que foi escolha de Ló ir para Sodoma. Foi escolha de Ló. E ao escolher a ir para aquelas campinas verdejantes, onde estava situada aquelas grandes cidades, Sodoma e Gomorra, foi uma escolha de Ló. Mas quando Ló, lá dentro, justo, sua alma, ele via então nas ruas abominações sendo cometidas. Ló ia no mercado, via dois homens abraçados e beijando. Ló ia na mercearia, via duas mulheres se atracando e beijando. Ló via todas essas coisas, e Ló vendo essas coisas cometidas na cidade, a sua alma abominava, a sua alma afligia, não tinha lugar e espaço nenhum para Jó lá dentro de Sodoma. Jó talvez não tinha um lugar para orar, Ló
talvez não tinham lugar para orar, para poder buscar a Deus, mas a Bíblia diz que a alma de Ló, afligia diariamente, porque os seus olhos estavam vendo abominação, os seus ouvidos estavam ouvindo coisas terríveis, e então a alma de Ló ficava perturbada, vendo a abominação que era cometida na cidade. Ló ia para o muro, tinha abominação. Ló ia para a praça, tinha abominação. Ló ia para a fonte, tinha abominação. Até na calçada da casa de Ló, ele via a abominação que era cometida na cidade. E Ló então percebeu, e está tudo errado, a minha alma está sendo afligida com isso. Eu tenho 2 filhas aqui dentro, são virgens, nunca conheceu homem. Será que minhas filhas vão se apodrecer e também vai se corromper no mundo de pecado que está aqui? Talvez ele não tinha um lugar para orar, mas a alma dele, sendo justa, foi até ao céu, e o gemido chegou até a Deus. Amém, irmão? Glória a Jesus. E Deus desceu por causa dos gemidos de Ló. Deus desceu por causa dos gemidos que era acontecido lá dentro de Sodoma. Lá do céu, Deus viu um homem justo que estava gemendo lá dentro da sua alma e dizendo: não aprovo isto, não aprovo essa beijação de homem com homem, não aprovo essa beijação de mulher com mulher, não aprovo essas coisas acontecendo na praça. Ele ficava sufocado. Talvez quando ele dizia para a sua mulher, em conversa, que não era crente, dizia: ó Ló, você tem que se adequar, você tem que entrar no ritmo, você tem que aceitar. Nós estamos vivendo um tempo que tem que aceitar essas coisas, estamos vivendo uma sociedade que nós temos que aceitar essas coisas. Ló disse: não, isso aborrece minha alma, isso está errado diante de Deus. Deus vai ter que julgar essa cidade. Amém, irmãos? Amém. Mas Ló tinha uma dificuldade. Ló não tinha forças para pregar contra aquilo. Ló não tinha forças para pregar. A boca de Ló ficava calada, mas a alma de Ló gritava. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmãos, não tem espaço para crente mais, irmãos. Não tem mais espaço para crente, não tem mais espaço. Não tem. Por todos os lados que você olha, não tem como. Não tem como. Você não pode ir levar sua esposa para a praça, passear com as crianças, porque ali tem homens beijando mulheres, se atracando, tem mulher dando mão com outra mulher, tem homem se beijando com homem, dando mão com homem. Você está sufocado, você não pode ir mais. Você não pode mais. Você não pode mais na sorveteria levar sua família para tomar um sorvete, porque ali entra mulheres peladas, seminua. Você vai no supermercado, é a mesma coisa. Você vai na praça, tem a mesma coisa. Você vai em todo lugar. Está tudo contaminado. O crente verdadeiro está sendo sufocado. Amém, irmãos? Amém. O cristão verdadeiro não está tendo lugar mais. Ele está sufocado. Observe para você ver no livro de Ezequiel. Ele disse: filho do homem, olha o que está acontecendo na cidade. Dá uma olhadinha. Depois observe que Deus ordenou que um anjo descesse na cidade. E então passeasse por ela. Dá-se uma andada por ali, e então encontrasse homens e mulheres que estavam gemendo pelas abominações ou contra as abominações que era cometida na cidade. Anjo, pega um tinteiro, você vai marcar nas testas, você vai passar pela cidade e marca na testa de cada um, mas você só vai marcar aquele que está gemendo,
que está gemendo e que não está de forma alguma aprovando essas abominações que são acometidas na cidade. Irmão, tem pai para segurar a família, está deixando a filha pecar. Tem mãe para segurar a filha em casa, está permitindo que ela corte o cabelo, que ela use a saia rachada, que ela use a calça feminina, que ela use um batonzinho, só para segurar a filha em casa, só para segurar o filho em casa. Em vez de ir contra aquilo com toda veemência e carinho, na verdade, na palavra, mas aí, pelo contrário, o profeta disse que nós não devemos ser coniventes com isto. Amém, irmãos? Amém. E o que dizer das igrejas para segurar o povo, está escancarando a porta e até mesmo da mensagem. Você vê muitas coisas por aí, coisas que não condiz com o nível da mensagem do profeta. Quem que o Espírito Santo está marcando nesta era? Quem que o Espírito Santo está passando? Talvez em Garapé, talvez em Betim, talvez em Belo Horizonte. Quem que o Espírito Santo está vindo e marcando aquele ou aquela que está gemendo pelas abominações que está cometendo na cidade? Aí nós começamos a ser coniventes. Aí nós começamos a fazer acordo com o pecado. Aí nós começamos a fazer acordo com a injustiça. E aí você fala, se eu não comprar televisão, minha filha sai de casa. Se eu não deixar ela usar o esmalte, ela diz que vai sair de casa. Se eu não deixar ela namorar com aquele homem assim, ela diz que vai fugir de casa. Se eu não comprar isso pra ela, se eu não fazer isso, se eu não colocar isso, aí ela vai sair. Aí nós começamos a ser coniventes com o pecado. Aí nós começamos a concordar com tudo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Sim. Você acha que Ló deixava suas filhas sair em Sodoma? Você acha que Ló deixava suas virgens donzelas sair por Sodoma e passear? Irmão, Ló era criticado pela sua esposa por não deixar suas filhas saírem de casa. Ló era criticado. Até quando, rapaz, você vai abrir sua mente? Nós estamos vivendo uma era moderna. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo está normal. Onde você vai? Você tem que abrir sua mente, rapaz. Nós temos que... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Tem muitos pregadores que já chegou um ponto da mensagem, que nós não temos que ser legalista. Irmãos, eu sou legalista quando o legalismo está na Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Legalista, não tem esse negócio. Não tem esse negócio assim, irmão, tem que estudar o caso, nós temos que analisar o caso, cada caso é um caso, nós temos que saber. Não existe isso não, irmão. Não existe jeitinho para isso não. Não existe nada disso. Nada disso. Outro dia eu cheguei numa casa, tinha um irmão estava assistindo isso e aquilo outro. Aí eu falei, irmão, que isso, irmão? Sua casa é reservada para Deus, não é assim que nós cantamos? A minha casa é a casa do Senhor, neste lar mora o Senhor. Irmão, por que você está fazendo isso? Porque se eu não fizer isso, pastor, o meu filho vai assistir na casa do vizinho. Irmão, deixa ele assistir. Está sendo conivente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí começamos a ser conivente com as coisas, começamos a aceitar as coisas. Houve um homem nesta era chamado William Marion Branham, quando seu filho começou a andar com falsos amigos, com rapazinhos que estavam tirando ele do caminho, ninguém, nem Meda, e nem Billy Paul, e nem irmão Branham. Irmão Branham disse, vamos deixar Meda, porque senão ele pode fugir de casa. Vamos deixar, senão ele não vai mais na igreja. Não, o profeta tomou a posição. Amém, irmãos? Amém. O profeta diz, meu filho, esta casa é dedicada a Deus. Aqui temos Deus. Se você não quer, a porta está aberta. Mas não ser conivente. Amém, irmãos? Amém. Esse era o problema que Ló tinha com a sua esposa. Esse é o problema de um crente cheio do Espírito Santo casar com uma crente que não tem Espírito Santo. Não temos mais espaço, irmãos.
Não temos mais espaço, o crente não tem mais espaço. O crente já não tem mais espaço. Não tem mais espaço em canto nenhum. Não tem. O crente hoje, o cristão verdadeiro, ele está sufocado. Ele está vivendo sufocado. Sim. Quem anda, quem está ansioso pela vinda de Cristo, quem está todo dia dizendo, ora Senhor, vem, ora Senhor, eu não estou aguentando mais não, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais ver isso, ver aquilo outro, Senhor, eu não aguento mais ver isso, ver aquilo outro. Pessoas, cristãos, observe que o anjo disse, você só vai marcar só aqueles que estão gemendo. Você vai marcar somente para aqueles que estão gemendo, ou seja, para aqueles que não estão aguentando mais. Você só vai marcar aqueles que não estão aguentando mais vendo as abominações que estão sendo cometidas na cidade. Mas chega um ponto, irmão, do nível cristão, nesta era de Laodiceia, como nós estamos vivendo, chega um ponto que nós, para poder não falar do pecado, recuamos, porque nós temos que pregar socialmente, temos que falar amigavelmente, nós não podemos ferir o sentimento de João, nós não podemos ferir o sentimento de Joaquim, nós não podemos ferir o sentimento de Tião, nós não podemos fazer isso, porque senão você mata a pessoa. Irmão, diz o profeta, a quem tem que ser atingido, será atingido. Amém, irmão? Amém. Um dia, o profeta estava pregando tão forte contra o pecado, tão forte, falando do paralelo de Sodoma e Gomorra com os nossos dias. Ele disse, um irmão chegou depois da pregação e disse, irmão Brana, se Deus não condenar esta geração que nós estamos vivendo, se Deus não condenar essas pessoas, irmão Brana, Deus vai ter que levantar Sodoma e Gomorra do inferno e pedir perdão para eles. Se essa sociedade, se esta era passar impune, Deus vai ter que ressuscitar eles do inferno e dizer, desculpa pelo que eu fiz. O crente está sem espaço, irmãos. Os cristãos estão sem espaços. Satanás descobriu o segredo deles. Pessoas seguradas em afetos. Pessoas seguradas em família. Pessoas seguradas do trabalho. Seguradas em igreja. Sim, sim. As pessoas entenderam mal o conselho de Deus. Entenderam mal a repreensão de Deus. Porque a repreensão de Deus hoje é tida como chata. O cristão hoje que quer viver tranquilo, que quer viver uma vida tranquila diante de Deus, em casa, se ele é pai, ele é um pai chato. Se ele é um marido ultrapassado. Se ele é um irmão, está com as suas ideias erradas. É assim que está hoje. É assim que está dessa maneira. E pior mais ainda, se ele é um crente e vive numa casa cheia de descrentes. Sufocado. Ele tem que estar num ambiente que tem que ouvir música que ele não quer ouvir. Ele tem que estar num ambiente que tem que ver coisas que não quer ver. Ele tem que estar num ambiente que fazem obras que ele não deseja que faça. Ele vive uma vida sufocada. Se ele sai do portão, vê mulheres nuas. Se ele vai na praça, vê mulher beijando com mulher. Se ele vai na rua, no supermercado, vê homem dando mão da mão do outro. Se você vai na rua, você vê maledicência. Vê músicas que as mulheres andam rebolando em cima do capô do carro, com músicas frenéticas, falando de sexo e tudo mais. Você não tem mais espaço, não tem mais nada. O seu ouvido está totalmente bombardeado por Satanás, por ouvir tantas coisas. Os seus olhos estão encharcados de ver tantas maldades. O cristão não tem força, não está tendo lugar mais para viver. Verdade. Você acha que Ló... Sim, irmão, depois da pregação. Você acha que Ló tinha... Ló não estava conseguindo mais viver. Você acha que Ló tinha tranquilidade para comer?
Você acha que Ló, na hora que colocava o prato para comer, Senhor, abençoe esse prato, abençoe a comida que o Senhor tem me dado, mas feito pela mão de quem? Trabalhado na mão de quem, Sodoma? Na mão de homens corruptos, na mão de agricultores colocados à vaidade, na mão de tudo, irmão. Nós não sabemos com o que está fazendo, nós não sabemos qual o medicamento que estou tomando, nós não sabemos qual a comida que está sendo colocada na nossa cabeça, nós não sabemos que vestuário estamos tomando, nós não sabemos todas essas coisas. Você acha que Ló tinha paz no coração quando ia dormir? Você acha que Ló dizia, ó Deus, abençoa Sodoma e Gomorra? Era uma oração que Deus não ouvia. E às vezes nós vamos orar e diz, Senhor, abençoe Igarapé, abençoa Betim. São orações que Deus não está ouvindo. Como diz os pregadores dos denominacionais, o Brasil é de Betim, Contagem é de Betim, Sazeda é de Betim, Igarapé é de Betim, então os motéis é de Betim, então os bares é de Betim, então as danceterias é de Jesus, então o motel é de Jesus, tudo é de Jesus. Não! Nós, os filhos, os eleitos é que são de Jesus! Amém. Glória a Deus. Aleluia! Então, irmãos, o cristão está ficando sem força. Os cristãos estão ficando sem força. E nós, como cristão, eu como pastor, nós temos que admitir, nós não somos o que nós deveríamos ser. Nós temos que admitir, nós não somos o que deveríamos ser. Nós temos que admitir que a oração que nós fazia 15, 20 anos atrás não é a mesma oração que nós estamos fazendo hoje. Nós temos que admitir que o jejum que eu fazia, que você fazia 30 anos atrás, 20 anos atrás, não é mais o jejum que você fazia. Nós temos que admitir que aquela consagração que você fazia 15, 20 anos atrás não é a mesma consagração que você fazia. Nós temos que admitir que aquela oração, aquelas 2 horas, 3 horas, 4 horas de oração ininterrupta que nós orava, não é mais nem 15 da hora que nós podemos orar durante o dia. Nós temos que admitir, em algum lugar a cerca caiu. Nós temos que admitir, Deus não é culpado, a Bíblia não é culpada, a mensagem não é culpada, o mundo é pecado, nós somos culpados. Temos que admitir, não somos, estamos devendo para Deus. Nós temos uma dívida grande, dívida de santidade, dívida de cristandade, dívida de lealdade, dívida de sacrifício, dívida de entrega total a Deus, dívida de rendição a Deus. Nós temos um nome talvez de que vive. Aí você fala, sabe por que eu não jejuo mais, pastor? Porque os medicamentos não deixam. Sabe por que eu não oro mais, pastor, durante a madrugada? Porque o remédio controlado não deixa. Que eu tenho que tomar um remédio controlado. Sabe, pastor, por que eu não consagro mais minha vida? Porque de vez em quando eu vou consagrar, mas eu tenho que ler o jornal. Eu tenho que ver o jornal do meio-dia. Eu tenho que ver o Jornal Nacional. Eu tenho que ver o Jornal da Alterosa. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê? Sabe por que eu não estou mais rendido à minha vida? Por quê? Nós temos que admitir. As pessoas têm que admitir. Hoje, o povo está indo mais pelo conhecimento. Como estava falando para o irmão Lafayette, estamos indo mais pelo conhecimento da mensagem. E não mais pela experiência. As pessoas querem mais CD, mais mensagem, mais livro, mais companheirismo, mais pastor de fora, mais isso, mais aquilo. O povo só está querendo essas coisas. Mais conhecimento, mais barulho. E no entanto, nós esquecemos de nós mesmos. Sim, irmão. Sim, irmão. Eu vou dizer para você uma coisa aqui. Quando Ló estava gemendo, a Bíblia diz que sua alma aflita afligia todos os dias. Todos os dias. Você acha que Ló ia trabalhar, irmãos? Você acha que ele ia trabalhar? Tá bom, irmão? Ficava tranquilo quanto aquilo?
Ló pegava seu mamitex, ou seja o que for, sua pasta, seja o que for, ia trabalhar. Ele passava nas ruas da cidade, via as abominações sendo cometidas. Via as abominações. Hoje, cristãos passam em frente a uma boate, passam em frente a uma discoteca, quando está tendo um bailão funk ou um bailão batidão, nem ao menos dizer que Deus tenha misericórdia desse povo. Nem ao menos isso, às vezes, não falta de falar. Porque já estamos tão acostumados, a coisa virou tão costumeira, está tão normal, que nós nem chegamos a dizer, tenha misericórdia, Senhor, daqueles grupos, daquelas pessoas. Tenha misericórdia. Porque estamos acostumados com a coisa. E às vezes nós somos confrontados. Talvez a filha que não é crente, talvez a mulher que não é crente, vai e corta o cabelo ou usa uma roupa escandalosa. O que você acha? Ficou bonita? E às vezes você é forçado a dizer que tá bonito. Você é forçado a dizer, ficou bonito em você, caiu bem em você, somos forçados a parabenizar. Um dia chegou, irmão Brana, chegou um pastor, cumprimentou, irmão Brana. Como vai, irmão Brana? Tudo bem? Essa aqui é minha esposa. Irmão Brana olhou para ela, viu aquela maquiagem na boca, viu aquele cabelão, aquele cabelo cheio de coisa, cheio de brincão, aquela coisa toda, aquele batonzão. Aí o pregador falou, ela não é bonita, irmão Brana? Disse o irmão Brana, eu não vejo beleza nenhuma nisso. Mas se fosse alguém conivente com o pecado, se fosse alguém conivente com a situação, ficou bonito nela mesmo. Porque nós não queremos estragar a amizade, nós não queremos estragar o filho, nós não queremos deixar a filha triste, nós não queremos deixar o pai triste, nós não queremos deixar o tio triste, e ninguém triste. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Na hora que Herodes chegou com Herodias, João Batista disse, deixa eu baixar o tom. Deixa eu baixar o tom porque chegou o rei com a esposa. Deixa eu pregar menos. Deixa eu abaixar o volume porque chegou o rei e a rainha. Pelo contrário, ele disse na cara de Herodes, Herodes, não é lícito tomar esta mulher do teu irmão. Você está em erro, está em pecado. Mas para isso tem que ser um profeta. Amém. Para você ter essa atitude dentro de casa, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Para você ter essa atitude dentro de casa, no trabalho, no serviço, na rua, para não ser conivente com o pecado e não aprovar, mas desaprovar as obras infrutíferas da carne e mais estar frutífero na justiça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então quem está gemendo? Quem está gemendo, irmão? Pastor Vanderlei, será o senhor está gemendo? Será que o senhor não está conivente também em alguma coisa, não? Será que nós estamos sendo coniventes com o pecado? Será que nós estamos gemendo? Será que nós não queremos estragar a vizinhança? Será que nós não queremos perder a amizade da vizinhança, do vizinho, da prima, do primo? Será que nós não queremos? Ser crente é uma pessoa de pouca amizade. E é verdade, irmão. Ser cristão é uma pessoa de poucas amizades. De poucas amizades. A Bíblia diz, segue a paz com todos. Na verdade, segue a paz com todos. Você tem que estar em paz com todos, na verdade. Mas, irmão, quando é hora de falar a verdade, você não recua. Amém, irmãos? Você não pode recuar. Ei, irmãos, Ló, talvez, irmãos, ia dormir na cama e dizia, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor. Eu não estou aguentando ver essas abominações. Eu não estou aguentando. Eu não estou vendo. A minha esposa nem aí, para ela está tudo bem, tudo normal, Senhor. Tudo normal. Mas, Senhor, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Ele gemia. E então, aquele gemido, aquela expressão, aquela expressão da alma de Ló foi até Deus.
E quando aquela alma, aquele gemido, aquela oração chegou até lá a Deus, chegou lá o quê? Que tipo de grito chegou lá no céu? Chegou assim: socorro-me, Senhor. Amém, irmãos? Socorro-me, que eu estou sufocado, não estou aguentando viver aqui em Sodoma. E nesta era de Laodiceia, irmão. E nesta era de Laodiceia. Não tem mais ar para respirar, irmãos. Todo lugar que você vai, está tudo contaminado. Não tem nada. Igrejas estão contaminadas. Tudo contaminado. Parques municipais contaminados. Eu fico bobo, irmão. Eu fico bobo com a tranquilidade de cristãos que vai para a praia. Com a tranquilidade, fica bem. Ah, nós comemos ali um camarão, comemos ali uma lagosta. Eu fico bobo com a tranquilidade de cristãos que vão para a praia. Tranquilidade de cristãos que vão para o shopping, ver aqueles efeminados, aqueles cabelos parecendo efeminados, ver mulheres masculinizadas. Eu fico assim bobo de crentes irem para lagoas, para piscinas, para clube e viver normal, como se nada tivesse nada acontecendo, como se aquilo não afligisse sua alma, como se aquilo não perturbasse seu espírito. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. E você vê crentes da mensagem. Onde você esteve? Eu estive lá na Disney, estava passeando. Oh, e quantas abominações ele não viu? Eu estive lá na praia, e quantas abominações ele não viu? Eu estive lá no clube, eu estive lá na piscina, lá no recanto, e como foi bom, eu descansei. Mas quantas abominações ele não viu? Quantos jovens se atracando? Quantas mulheres seminuas para cima e para baixo? Será que ele não? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Meu Deus do céu! Os cristãos não têm mais lugar nenhum. Você vai na oficina levar um carro numa elétrica. Eu disse: quanto tempo vai ficar aí? Vai ficar 1 hora. Você quer ficar aí? Fico. Aí lá no fundo tem uma banda de rock tocando. Você vai pagar a conta lá na lotérica. Tem uma televisão lá ligada para entreter você. Você vai para o consultório para não ficar muito nervoso com a demora do atendimento. Tem uma televisão para entreter você. O crente está sem espaço. O irmão está entendendo, irmãos? Está sem espaço, não tem lugar para ele mais. E crentes que dizem ser cristãos, que está respirando nesse mundo, que não está sufocado, que sua alma não está sufocada, irmão. Vou dizer uma coisa para você. O profeta diz: volte para o altar, volte para a igreja e comece tudo de novo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso. É isso que está acontecendo. Sim. Aí o que acontece? Esses espíritos atacam primeiro o mundo. Depois de ter contaminado o mundo, é hora de contaminar a igreja. Aí começa a contaminar a igreja. Aí contamina os pastores. Aí os pastores ficam levianos. Aí os pastores começam a ficar negligentes. Começam a ficar, ser costumeiros. Aí assim por diante. Acontece uma coisa, ele aceita. Acontece outra coisa, ele também aceita. Aí tem um casamento, divórcio ali, ele aceita. Aí um ali é separado, ele faz o casamento de quem é separado, aceita. Aí faz um casamento divorciado e aceita. Se ele aceitar o primeiro, ele vai ter que aceitar o segundo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas se ele cortar o primeiro, não terá brecha para o segundo. Amém, irmãos? Amém. Mas hoje não, está tudo ao contrário. Porque tem coisas que são acontecidas na igreja que fechou a boca do pastor, não tem mais força de falar. Porque ele abriu brecha primeiro. Sim, essa situação de casamento, divórcio. As pessoas vão acompanhando a linha do outro.
Vai aceitando um outro. Não, você aceitou o outro, também tem que me aceitar. Não, você permitiu que aquele outro fosse, eu também tenho que aceitar por mim também. E assim vai embora. Nós estamos chegando num tempo, irmãos. Visto, filho do homem, o que os filhos de Israel, o que os anciões fazem nas suas câmeras? Você observou, Ezequiel, o que eles estão fazendo? E depois disso, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nós. É o que está acontecendo, irmãos. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Profeta irmão Branham, aquela vez que ele viu, que ele foi lá na região dos perdidos, através daquele acidente com aquela arma, com aquele rifle, um disparo acidental. E lá no hospital ele teve um transe e foi parar lá na região dos perdidos. Porque na situação que ele estava não podia parar no céu, tinha que parar na região dos perdidos mesmo. Ele foi lá na região dos perdidos e viu aquela coisa mais esquisita. E viu aqueles gemidos, aquela agrura, aqueles gemidos mais terríveis, horripilantes, aquela coisa toda, aqueles gemidos sem fim, aquela coisa mais horrível. Ele disse que nunca tinha presenciado na vida dele a coisa mais horrível, foi aquela experiência que ele teve lá na região dos perdidos. E ele disse mais quando ele veio de lá. Ele disse, irmão, se você não quer ver um negócio daquele, nunca entre naquele lugar. Nunca esteja naquele lugar. É o lugar mais horrível que um homem pode estar. É naquela região dos perdidos. Ali não tem Deus, ali não tem nada. Ali não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Nada, nada. E ele viu aqueles gemidos de mulheres. E ele viu aqueles rostos vindo na sua direção, aqueles rostos pintados, mulheres cabelo cortado, vindo aquela coisa toda, aquelas mulheres de cabelo cortado, de batom, de esmalte, de brincos, aquela coisa toda, e fazendo aquelas gracinhas toda. E depois de muitos anos, 20 e tantos anos, ele com a sua esposa Meda, em um shopping. Veja bem, em um shopping, sentado esperando a irmã Meda vir das compras, sentado. Escada rolante, subindo e descendo. Ele viu as mulheres subindo e descendo. Ele viu as mesmas mulheres, as mesmas características, as mesmas maquiagens, os mesmos bastões, as mesmas roupas. Quando o irmão Branham viu aquilo, ele disse, normal, tá bonito. Tá normal. Quando o irmão Branham viu aquilo, ele ficou o quê? Preocupado, começou a suar, começou a ficar nervoso, começou a suar, começou a ficar nervoso e tudo mais. Ele não ficou tranquilo. Eu já vi aquilo. Ele ficou preocupado, ele ficou sufocado, ficou sem espaço, o shopping ficou pequeno para ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí, irmão, nós começamos a ser coniventes com a situação, aí aparecem as mesmas pessoas na nossa frente e diz, escuta, tem mulher lá no inferno desse jeito que você tá. Não faça isso. Tira isso da sua boca. Isso não é lugar de uma dama, isso não é a maneira de uma dama. Não faça isso, irmã. Não corte mais o seu cabelo, não faça isso, você vai pro inferno com isso. Mas eu vou perder o dízimo, vou perder ela vai para outra igreja, vou perder a amizade, ela é minha sobrinha, ela é meu tio, ela é meu parente, vou perder, porque nós somos coniventes. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós começamos a ser coniventes com a situação. Os irmãos estão entendendo? É isso, irmãos, que está acontecendo. Você sabe o que significa apostasia? Apostasia são queda de princípios e de valores. Apostasia é cair de uma posição uma vez que estava. Sim, é aí que está. A Bíblia diz que quando ele chamou aquela era que tem nome de que vive, mas é novo, o nome que vive era de ser crente, de ser cristãos. Vivia na igreja, ia para a igreja, adorava, orava, jejuava, lia a Bíblia, ouvia um sermão, mas tinha nome de que vive, mas estavam todos mortos. Todos mortos. E nós vivemos em um mundo de cadáveres. Nós vivemos num mundo de cadáveres. Mortos vivos andando na rua. Almas em prisão. Almas que estão em prisão agora.
almas em prisão, um mundo de cadáveres. Um mundo de cadáveres, igrejas mortas, igrejas frias, crentes frios, crentes formais, não tem força nem de dar um aleluia, não tem força nem de dar um glória a Deus. Crentes frios, formais. Quando vai ler a mensagem, cansei, não aguento. Quando vai ouvir uma mensagem, só ouve pela metade, não consegue ver o restante. Sabe o que significa isso? São sinais de morte. Sinais de morte. Tá cansativo ir na igreja, tá cansativo, assim por diante, esta mesma vida, entra dia e sai dia a igreja, não sei o quê. Meu irmão, são sinais de morte. Sinais do que a pessoa está morta. Mas ele continua vivo. Tem nome de que vivo, mas está morto. Os irmãos estão entendendo? Agora é que eu compreendo que o profeta diz na mensagem, estreita é a porta. Quando ele pregou essa mensagem lá atrás, em 1963, ele disse, eu duvido muito que dessa geração vai subir 12. Se subir 12, eu vou ficar muito surpreso naquele dia. Ele falou na sua geração, na sua e na nossa, irmãos. Aí Paulo vem e diz, convém atentarmos mais para as coisas que nós temos visto. Amém, irmãos? Amém. Convém atentarmos mais pelas coisas que temos visto e ouvido. Convém atentar mais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Irmão, nós estamos precisando ouvir mais a voz do profeta, a voz literal dele. Precisamos ouvir mais. Estamos ouvindo muito a voz do pregador. Estamos ouvindo muita voz do pastor. Temos que ouvir mais a voz do profeta. Ver ele mesmo falando. Amém, irmão? Amém. Mas tem pastor que tem medo de fazer isso. Eu até me preocupo em fazer isso. Porque vai ficar cansativo. Ele fala e depois tem interpreta. E aquele negócio todo, o povo começa a dormir. O povo já não suporta ouvir mais a voz do profeta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essa é a condição que nós vivemos. Essa é a condição, infelizmente, de que nós estamos vivendo. Mas, para aqueles que andam suspirando e gemendo pelas abominações que são cometidas na cidade, são esses que Deus está marcando. Amém, irmãos? São esses que Deus está marcando. Deus olha lá do céu e diz, lá tem um filho e uma filha de Deus. Eu vejo ele no mercado, eu vejo ele na padaria, eu vejo ele no supermercado, eu vejo ele no açougue, eu vejo ele no trabalho. Ele está sufocado, mas ele também não é conivente. Ele está condenando aquilo. Amém, irmãos? Amém. Ele está condenando, ele está suspirando, ele está gemendo. Ele está gemendo pelas abominações que são cometidas ali. Ele está trabalhando no serviço, tem as mocinhas dando piada, aquilo todo, mas ele está em espírito. Senhor, tenha compaixão dessas pessoas, Senhor. Ele está em espírito em todo lugar, amém, irmãos? Amém. E Deus está vendo ele, não sendo conivente com aquilo. Hora de falar, ele fala. Hora de falar, ele fala. O que você acha do meu cabelo? Tá horrível. Mas eu pintei um pouquinho, cortei um pouquinho, tá horrível. Jezabel fez isso. E os cães bebeu o seu sangue. Mas ainda tá sendo... Não importa. É melhor você ser sincero aqui do que ser hipócrita lá. Amém, irmãos? É melhor. É melhor você ver sua filha chorando por uma repreensão, você pai, você mãe, sua filha, seu filho. É melhor você repreender. É muito melhor você ver ele sair de casa por causa da sua rebeldia com um saquinho com um saquinho de plástico nas costas, com 2, 3 mudas de roupa, indo para a casa da avó, da tia, do seu amigo. Mas é melhor você preservar seu lar. Amém, irmãos? Não doeu nem um pouquinho o coração do profeta quando ele fez aquilo. Quando viu o Billy Paul pegando a malinha, indo para a casa da vovó. Ele disse, aqui, essa casa é reservada para Deus. Nessa casa aqui é santificada, separada para o Senhor. Amém, irmãos? Eu não te ensinei assim.
Eu não te ensinei assim. Aqui você foi criado na casa do Senhor. E não adiantava ninguém entrar. Se nós, irmãos, fôssemos mais sinceros com nós mesmos, com nossos filhos, com nossas filhas, com os nossos parentes, com nossa esposa, com nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os nossos amigos, nossos vizinhos, se nós fôssemos mais sinceros e não negasse a verdade para eles. Mas nós temos medo do prestígio ser perdido. Nós temos medo da amizade ser perdida. Eu dependo daquela pessoa, eu dependo de ir ali. Não. Um cristão, irmão, ele não tem espaço no mundo. Os irmãos entendendo? Um cristão não tem espaço no mundo. Não tem. Sim. Você acha que não foi duro? Você acha que não foi duro para Jonas chegar em Nínive e dizer: arrependa todos vocês, ou então em 40 dias vocês vão desaparecer do mapa? Você acha que não foi duro ele vendo criancinha de colo, vendo mulher grávida, vendo velho, vendo tudo isso? Você acha que não foi difícil para ele? Meu Deus, e se esse povo não aceita? Vai ter que desaparecer do mapa. Vai ter um terremoto aqui e Nínive vai desaparecer no mar. Foi isso que Deus disse: arrependeis ou Nínive será submergida, ou água vai cobrir tudo. Era uma cidade marítima. Arrependei-vos ou em 40 dias vocês desaparecerão do mapa. Você acha que não foi duro? Mas ele teve que dizer. Amém, irmãos? Ele teve que dizer. Ele teve que dizer. Um dia fizeram a pergunta para um homem, para nós terminar. Fizeram a pergunta para um pastor. Ele disse: pastor, será julgado naquele dia tudo aquilo que nós falamos? Ele disse: sim, filho. Tudo aquilo que nós falamos, que não era para ser falado, nós vamos ser julgados. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Também será julgado de nós tudo aquilo que deveria ser falado e não falamos. Tudo aquilo que era para falar, você trancou a boca. Tudo aquilo que era para você falar, você trancou. Mas com medo de perder isso, com medo de perder aquilo outro, com medo de perder aquilo outro. Tudo aquilo que era para você falar, ter falado e não falou. Todo aquele chicote que você deveria ter dado no seu filho. Toda aquela vara que você tirou para dar e você recolheu. Todo aquele castigo que você prometeu para o filho e não quis dar o castigo. Você disse: dessa vez passa. Toda vez. Todas aquelas coisas. Os irmãos entendem, irmãos? Agora veja bem como é que é difícil para uma vida cristã. Você acha que foi fácil para José conviver dentro da carceragem com 2 homens, um copeiro e um padeiro, e ter uma visão de noite e dizer: ó padeiro, amanhã em 3 dias você morre. Ó copeiro, em 3 dias você vai servir taça para o rei. Você acha que foi fácil para José dizer para o padeiro o sonho que ele teve, irmão? Você acha que foi fácil para José? Você acha que foi fácil para José dizer: ó padeiro, você vai morrer daqui 3 dias? Ou então, se José fosse negligente: eu não quero entristecer ele, não. Vou falar com ele o seguinte: eu tive um sonho com você, mas não é nada, não, sabe? Não preocupa, não. Os irmãos entendem, irmãos? Então não é fácil, irmãos. Não é fácil para quem tem responsabilidades. Não é fácil para um cristão. Amém, irmãos? Amém. Não é fácil. Não é fácil. Mas pela graça de Deus, Deus tem dado nós capacidade. Amém, irmãos? E que Deus nos proteja de todo espírito contrário. E que Deus nos proteja e nos dê coragem. Nunca esteja conivente com nada. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe cada um dos irmãos. No nome